Olá, nesse vídeo vamos analisar as posições relativas entre duas retas R e S no espaço R3 e as suas distâncias. Então, inicialmente, vamos considerar R uma reta dada pelas equações paramétricas no parâmetro T, e S uma reta dada pelas equações paramétricas no parâmetro S. Nós temos 4 possibilidades. Então, R e S podem ser duas retas coincidentes, ou seja, todos os pontos que pertencem à reta R também pertencem à reta S. As retas R e S podem ser concorrentes, ou seja, possuem um ponto de interseção, apenas um ponto de interseção. As retas RS podem ser paralelas, ou seja, elas possuem vetores diretores paralelos, mas nem um ponto em comum. Observem que as retas coincidentes são um caso particular de retas paralelas. Então, aqui nós temos retas paralelas e diferentes e retas paralelas coincidentes. Em ambos os casos, os vetores diretores das retas são paralelos. E, por fim, nós temos também as retas reversas. Duas retas são ditas reversas quando elas não são paralelas e também não são concorrentes. O que vale é, sempre que temos duas retas reversas, nós podemos considerar dois planos que as contenham que são paralelos. Então, um caso legal de se imaginar é, por exemplo, suponha que esse plano π1, que contém a reta R, seja como se fosse o tampo de uma mesa. E o plano π2, que contém a reta S, seja o chão, abaixo da mesa. Então, nós temos, supondo que o tampo da mesa seja um retângulo, em uma diagonal a gente tem a reta R, e supondo que abaixo da mesa o chão também seja um retângulo, a outra diagonal desse retângulo seja a reta S. Então, elas não são paralelas e estão em planos distintos, logo não possuem pontos de interseção. Lembrando que a definição de retas reversas são retas que não são paralelas e nem concorrentes. Ok? Bom, nesses dois primeiros casos de retas coincidentes e retas concorrentes, elas possuem pontos em comum. Então, com isso, a distância entre essas duas retas que possuem pontos em comum é igual a zero. De modo geral, isso vale para todo objeto. A distância entre dois objetos que têm interseção diferente de vazio, então a distância entre eles vai ser zero. Agora, esses dois casos de retas paralelas e retas reversas, nós vamos fazer uma análise separada para cada um deles. Então, primeiro vamos considerar esse caso que R e S são retas paralelas. Das equações paramétricas de R, a gente consegue identificar um ponto, eu vou chamar esse ponto x0, y0 e z0 de P. Que é um ponto da reta R, e também conseguimos identificar um vetor diretor. A, B e C são as componentes do vetor diretor da reta R. Analogamente,
nós também conseguimos identificar um ponto, x1, y1 e z1 de S, vou chamar esse ponto de Q. E também as componentes do vetor diretor de S, que são dadas por D, E e F. Vou denotar por VS, como sendo o vetor diretor da reta S. Então, vamos esboçar, vamos incorporar esses objetos que nós identificamos das equações paramétricas no nosso esboço. Então, da reta R, nós identificamos o ponto P e o vetor diretor. E da reta S, nós identificamos o ponto Q e também o seu vetor diretor. Lembrando que, para verificar se duas retas são paralelas, nós encontramos seus vetores, identificamos seus vetores diretores, e se os vetores diretores são paralelos, então as retas são paralelas. Na verdade, assim somente se duas retas são paralelas, se somente se seus vetores diretores também são paralelos. Ok? Bom, então aqui nós podemos, vamos fazer algumas relações. As retas R e S são paralelas, então a distância da reta R à reta S, ela coincide, se eu fixar esse ponto P, a distância da reta R é a menor medida de distância entre os pontos de R e os pontos de S. Então, ela acontece quando a gente pega um ponto de R e um ponto de S, de modo que o vetor que os liga, de modo que o segmento que os liga, seja ortogonal às retas. Ok? Aí, esse tamanho do segmento é a distância entre as duas retas paralelas. Mas como R e S são paralelas, a distância entre R e S coincide com a distância desse ponto P, que pertence a R, até a reta S. Então, a distância de R a S é igual à distância do ponto P, que pertence à reta R, até a reta S. Aí nós caímos no caso de distância de ponto à reta. A distância de ponto à reta, a gente precisa desse vetor QP. Então, ela vai ser dada pela norma do produto vetorial do vetor QP com o vetor diretor da reta, que é o VR, dividido pela norma do vetor diretor da reta. E aí nós obtivemos uma relação para a distância entre duas retas paralelas. Eu quero que vocês observem um detalhe. Suponha que nós só sabemos que as retas R e S são paralelas, mas o que acontece quando R e S forem também coincidentes? Se R e S forem também coincidentes, o vetor PQ, o ponto que pertence a R, que é o P, e os pontos P e Q, eles estão na mesma reta, se as retas R e S são coincidentes. Então, o vetor PQ ou QP, eles são paralelos ao vetor diretor da reta. Então, quando R e S são coincidentes, esse vetor QP é paralelo ao vetor diretor da reta. E aí nos dá que essa distância é igual a zero, porque o produto vetorial entre dois vetores paralelos é zero. Então, essa fórmula, ela engloba, essa fórmula ela é válida para todos os casos de retas paralelas, sejam coincidentes ou não.
E aí, se a distância for igual a zero, se a distância entre as duas retas paralelas for igual a zero, então nós concluímos que as retas são coincidentes, também coincidentes. E se a distância entre as retas paralelas for diferente de zero, então nós concluímos que as retas são paralelas e diferentes, ok? Vamos agora deduzir a fórmula das retas reversas. Então, vamos lá. Vamos esboçar. Eu já vou construir dois planos paralelos aqui. Vou chamá-los de π1 e π2, para o desenho ficar melhorzinho. Então, R e S são reversas. Então, quer dizer que elas não... que os seus vetores diretores não são paralelos, ou seja, as retas não são paralelas, e além disso, elas não possuem um ponto de interseção, não são concorrentes. Então, daqui a gente pode concluir que elas estão contidas em planos paralelos distintos. Bom, se as retas RS estão contidas em planos paralelos distintos, então a distância entre R e S coincide com a distância entre esses dois planos. Vamos fazer uma análise mais detalhada dessa situação. Então, de novo, da reta R, nós identificamos aqui nas equações paramétricas o ponto P e o vetor diretor VR, que tem componentes A, B e C. Analogamente, da reta S, nós identificamos as coordenadas do ponto Q e do vetor diretor, cujas componentes são D, E e F, que eu vou denotar por VS. Então, vamos incorporar essas informações nos nossos desenhos. Então, da reta R, nós identificamos um ponto P e o vetor diretor VR. E na reta S, nós identificamos um ponto Q e o vetor diretor VS. Se R e S são reversas, então nós já sabemos que esses vetores VR e VS não são paralelos. Mas como π1 e π2 são planos paralelos, os seus vetores normais são paralelos. Opa! O que a gente pode chamar de vetor normal ao plano π1? Então, a gente pode considerar que o vetor normal do plano π1 e de π2, nós podemos supor que eles são iguais. Nós podemos chamar de VR vetorial VS, porque VR e VS são vetores paralelos aos planos π1 e π2, logo, o produto vetorial entre eles é ortogonal ao plano. Minha caneta aqui ficou um pouquinho grossa, eu vou diminuir a ponta aqui. Então, é VR vetorial VS. Ok? Então, nós podemos afirmar que VR vetorial VS é normal, é o vetor normal aos planos paralelos π1 e π2. Então, vamos lá. Nosso objetivo é chegar a uma relação para a distância entre as retas reversas R e S. R e S estão contidas nos planos paralelos π1 e π2. Com isso, a distância entre R e S coincide com a distância entre esses planos paralelos π1 e π2. Mas como π1 e π2 são paralelos, a gente já analisou isso no vídeo de distância 2. Então, a distância entre dois planos paralelos, ela é igual, numericamente é igual à distância do ponto Q, que pertence ao plano
a reta, né, e ao plano π1 até o plano π2. A distância entre dois planos paralelos cai, no caso, é numericamente igual à distância de um ponto do plano, um ponto qualquer do plano, até o outro plano. E a gente já conhece um ponto que pertence à reta que está contida no plano. Então, nós podemos tomar ele como o ponto em questão. Ok? Então, cai no caso de distância de ponto a plano. E aí, nós temos esse ponto P do plano π2. Nós precisamos identificar o vetor PQ. E aí, a fórmula de distância de ponto a plano é o módulo do vetor PQ ou QP, pessoal, como está em módulo, o sentido aqui não vai alterar. Então, é o vetor PQ escalar com o vetor normal ao plano, o vetor normal ao plano π2 é o VR vetorial VS. Dividido pela norma desse vetor normal. E essa é a fórmula para a distância entre duas retas reversas. Essa daqui. Ok? Mas eu quero observar uma coisa com vocês. É o seguinte, nós já vimos que se as retas são paralelas, vou voltar aqui na página anterior. Se as retas são paralelas, essa relação que a gente achou, ela serve tanto para retas coincidentes quanto para retas paralelas e diferentes. A gente vai diferenciar pelo resultado, que se a distância entre duas retas paralelas for igual a zero, então as retas são paralelas e coincidentes. Se a distância entre duas retas paralelas for diferente de zero, então as retas são paralelas e diferentes. Esse caso de retas reversas eu vou considerar como caso 2. O caso 2 é o caso em que as retas não são paralelas. Então, se as retas não são paralelas, elas podem ser concorrentes ou reversas. Vou ilustrar aqui abaixo um caso de retas concorrentes. Se as retas são concorrentes, elas estão contidas no mesmo plano. Então, se elas estão contidas no mesmo plano, o vetor diretor entre elas, se elas são concorrentes, a gente já sabe que os vetores diretores não são paralelos, mas eles estão no mesmo plano. E se eu considerar esse vetor PQ, que é um vetor que começa na reta R, P, e termina na reta S, esse vetor PQ, ele também está contido no plano. Então, nós temos três vetores colineares, que é o vetor P, coplanares, desculpa, que estão no mesmo plano, que é o vetor PQ, VR e VS. Então, daqui dessa relação, olha, se PQ, VR e VS são três vetores coplanares, o produto misto entre eles é igual a zero. E daí, essa relação daqui, olha, essa de distância entre retas que não são paralelas, vai através dela nós vamos concluir que, utilizando essa relação, se a distância for igual a zero, então as retas que não são paralelas, né, que essa fórmula a gente só vai usar para retas não paralelas, elas são concorrentes. E se a distância for diferente de zero, as retas que não são paralelas serão reversas, ok? Então, esse caso de retas paralelas, essa fórmula é o caso 1 de retas paralelas. E essa fórmula 2 é o caso 2 de retas não paralelas.
Eu vou finalizar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou fazer exemplos de como analisar qual caso e como aplicar essas fórmulas, ok? De distância entre duas retas no espaço R3.